Olá, pessoal. Estamos aqui no Momento Aduaneiro. Estou tendo a honra de entrevistar o Rodrigo Bettier, que é advogado aqui em Santa Catarina, graduado em Ciências Jurídicas pela Unieuro, pós-graduado em Direito Digital, presidente da CMA, né, Câmara de Arbitragem. É uma pessoa ímpar, né, com um currículo gigantesco aqui e super relevante para o nosso cenário jurídico brasileiro. Então, não vou me estender, embora ele mereça com toda a honraria, né, que qualificasse ele da melhor forma possível, mas, assim, em suma, ele é o mestre da Câmara de Arbitragem brasileira. Então, fui eleita, né, no Momento Aduaneiro para fazer essa entrevista e saber mais, né, doutor Rodrigo, a respeito da tua forma de atuação. Conta para nós um pouquinho de quem você é, o que você faz, sobre a arbitragem, que é nosso tema principal. Vamos lá. Prazer, Larissa. É muito legal estar aqui nesse programa que acho que é um desbravador, né, de novas áreas aqui para o direito aduaneiro, né? Acho que é o primeiro podcast, acho. Primeiro podcast, primeiro assunto, congresso, né, estadual da OAB de Santa Catarina, que né? legal. Estamos inovando aqui. Não, sempre, né? Esse que é o ponto. Hoje tem que inovar. Então é uma honra estar aqui com vocês. Esse convite é muito especial para mim, sabendo, né, da importância que a gente tem hoje do direito aduaneiro, né, que como a gente viu na abertura do congresso, há pouco tempo atrás, pouquíssimas pessoas conheciam, né, essa área específica, né, achavam acho que era tudo dentro do tributário ali, né, então a gente vê hoje a importância que tem a área de Comex, né, que envolve toda essa questão do desembaraço aduaneiro, questão de taxa, tributo e tudo mais, na cadeia produtiva, né, e no desenvolvimento econômico do país. E eu acho que a questão maior que posso, acho, talvez contribuir é a gente trazer as ferramentas de resolução de disputas, né? O que pode ser trazido ali para o âmbito da arbitragem, né? Que é um meio adequado de resolução de disputas, né? A arbitragem, ela tem uma lei própria, né? Que trata sobre ela, ou seja, que na verdade consiste em as partes elegerem contratualmente, né, uma cláusula de foro, ou seja, deixa de ser o foro estatal, né, e passa a ser normalmente se escolhe uma câmara institucional, né, administrada por uma entidade como a CIF, por exemplo, que tem mais de 110 anos de existência. A Câmara está completando agora o 7º ano dela, né, a CMA, e vocês elegem, através de uma cláusula compromissória, né, a forma que vocês vão resolver, as partes vão resolver, né, essas disputas. Então pode ser uma disputa contratual desde que o direito seja disponível, né? Ou seja, as partes sejam capazes, o direito seja disponível, ela tem uma arbitrabilidade aceita, né? E isso é altamente endossado pelo Poder Judiciário, né? Desde a Convenção de Nova York, né? Lá de 2000, aí datas é um problema, mas lá na década de 2010, lá no início, lá, né? Que o Brasil ratificou. Então, hoje talvez a melhor forma de você a resolver conflitos de forma especializada, rápida, técnica, né? Ou seja, você poder escolher julgadores da tua confiança, né? E que efetivamente, isso para o advogado especificamente, né? Ele ter a oportunidade de nomear, por exemplo, digamos que se estipule a forma de tribunal, né? 3 árbitros que se irão julgar. Então você vai ter cada parte nomeando, por exemplo, um árbitro, né, e esses 2 árbitros vão acabar elegendo um presidente para presidir a arbitragem, né? Óbvio, tudo com a anuência das partes, e aí tem todo um procedimento específico previsto nos regulamentos. A lei de arbitragem não regula o processo em si, mas dá princípios, ela dá nortes, mas normalmente os regulamentos das câmaras são trabalhados para que a gente consiga fazer isso. Então você imagina, ao invés de levar a demanda para o judiciário, às vezes que não possui, às vezes, uma especialidade ali, a devida profundidade no tema, né, para resolver esse conflito, e você ter a possibilidade de trazer um grande advogado, né, um grande doutrinador da área específica, algum técnico, alguém com conhecimento muito aprofundado e experiência para resolver de forma confiável aquele conflito, ou seja, um tribunal formado por especialistas em direito aduaneiro, né, para resolver, e você ter a garantia ao seu cliente, primeiro, não ter que ficar recorrendo até né? Ou seja, para quem está errado na causa, não é bom. Então, que a arbitragem a gente fala que inclusive é para quem quer resolver.
né? Então, a experiência que a gente tem tido ao longo do tempo, isso não só na área, né, de Comex, mas em outras áreas de construção de infraestrutura, o societário, contratos de grande monta, né, porque aí tem a questão de custo, mas tem sido excepcional, né? E Santa Catarina, a gente tinha uma cultura um pouco enviesada da arbitragem, de pequenas câmaras privadas, que às vezes acabavam ferindo alguns princípios e acabavam desvirtuando o que é a essência, né? Que, para quem não sabe, a gente tem hoje, por exemplo, um paradigma que é o câncer CBC, tem mais de 30, 40 anos aí de atividade, são as maiores causas do país, né? Ou seja, e tem total confiabilidade do mercado, né? Então a gente buscou esses paradigmas grandes, né? O que a gente tinha de melhor no país, Camarb, CCBC, Fiesp, Câmara do Mercado, a CBMA do Rio, Arbitac Curitiba, para a gente trazer esse paradigma para Santa Catarina de forma institucional, já que é um estado, como disse o nosso secretário lá na abertura do congresso, né, a gente tem 5 portos e a gente provavelmente teremos mais, né, e existe uma possibilidade de investimento muito grande nisso. Então a gente também imagina que a partir do momento que se intensifica a atividade, mais conflitos, né, precisam ser dentro da cadeia resolvidos. precisarão ser resolvidos. Exato, não, e é super satisfatório, né, a gente ter a honra de ter um estado tão pujante, tão voltado, né, para o desenvolvimento da economia e até do próprio comércio exterior e acaba refletindo no mercado interno, né, essa é a verdade, porque nós somos um país que dependemos, né, ainda do mercado internacional para nosso consumo próprio, né, vamos dizer dessa forma. E assim, doutor, só voltando ali, doutor Rodrigo, na questão dos direitos disponíveis. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto que o pessoal de comércio exterior se interessa muito também pelo direito aduaneiro, e o próprio nome, né, do canal é território aduaneiro, né, não é restrito ao direito especificamente. Então, se você puder só esclarecer para o público o que seria direitos disponíveis, por favor. Ah, claro. O direito disponível é daquele que não há uma vedação legal de você negociar, por exemplo. Né? Então, por exemplo, o que é um direito indisponível no direito do trabalho? São a tua dignidade, né? Ou direito de família, questões, verbas alimentares, por exemplo. Aquilo que a gente não pode negociar via contrato. Né? Você não pode dispor dele, você não pode abrir mão. Você não pode abrir mão do seu direito à vida, você não pode abrir mão do seu direito à liberdade. Claro, se você cometer crimes, claro. Você está abrindo de uma forma, não é negociado isso, você está violando a lei. Né? Mas eu digo, é tudo aquilo que você é obrigado a exercer e não pode se abster desse direito ou dispor dele no sentido de dar para alguém, ceder, não, sei lá, abrir mão. Enfim, acho que é a forma mais simplória de explicar aí é isso, né? Ou seja, tudo aquilo que você pode negociar, né? Bens patrimoniais, e normalmente de natureza patrimonial. Tá? O que a gente está falando ali são obrigações contratuais. O viés hoje da arbitragem mais forte, né, independente da área específica do conflito, seja na questão de infraestrutura, né, contratos de infraestrutura que são de grande monta, ou dos contratos societários que demandam uma complexidade normalmente maior, principalmente quando envolvem grupos, SA e sociedades anônimas, etc., você vai ter sempre questões patrimoniais, tangíveis ou intangíveis, envolvidos que você pode efetivamente negociar. Então, isso é a arbitrabilidade. E aí depois você tem a competência, que é a questão da cláusula compromissória, como você vai redigir no contrato. Seja ele um contrato internacional, eu sei que no Comex a gente tem muitas questões que envolvem, não existe um contrato mas simplesmente a invoice. Né? Não, negociei. Né? Claro que você também tem como tratar isso num conflito, você não necessariamente precisa de um instrumento, desde que a lei não diga que preveja uma forma específica para o contrato em si, mas você tem como fazer, mesmo que você não tenha planejado aquela cláusula compromissória num contrato, você ainda tem o termo de arbitragem, a convenção de arbitragem, que as partes decidem, olha, a gente não está a fim de levar isso para o judiciário do Brasil, ou não quer levar isso para o judiciário da Malásia. Né? São sistemas muito complicados da gente lidar da forma estatal. É melhor você ter uma Câmara Internacional, por exemplo. Então você vai para a Câmara Internacional de Paris, que é a maior, né, a CCI, a ICC, né, que é a Câmara Internacional do Comércio, ela é a maior câmara do mundo,
valor médio das disputas lá é sempre 300 milhões, coisas assim para cima, então são valores... Valores bem consideráveis. Isso eu tô jogando por baixo, assim, né? Por exemplo, se a Sim. gente pensar que o câncer CBC, a média das arbitragens, os valores da arbitragem hoje do câncer CBC, era, pelo menos segundo os números da doutora Selma Lemes, na pesquisa que ela faz anualmente, era de 188 milhões por demanda, sendo que você, claro, você vai ter há demandas que são 200 milhões, às vezes até bi, né? Então, a média que a gente está fazendo é pelo número, e obviamente não são. A arbitragem não é uma solução que deve ser usada, não quero mais usar o judiciário. É apenas um outro instrumento. Ela é um instrumento que tem que ser pensado e arquitetado pelo advogado. O corpo jurídico da empresa, ele é o artífice das coisas. Pois é. É isso que eu acho que às vezes falta, né? Uhum. Essa consciência do empresariado de saber que nós somos o pulmão ali da empresa, porque a hora que falhar o pulmão, o corpo para, né? Sim, e aí muitas vezes vocês são, na verdade, nós somos, né? Nós somos. Eu tô falando, eu fui falar do pessoal do aduaneiro e acabei me excluindo, mas nós somos o pescoço. Então a cabeça toma as decisões, então o jurídico tem que saber direcionar, né, seja de forma consultiva, preventiva, né, que é a hora de elaboração desse contrato, né, porque já tem que antever os possíveis conflitos, né, e aí nessa hora que você vai fazer a avaliação, a análise econômica do direito, a análise econômica do processo em si. Ou seja, vale a pena levar isso para arbitragem? Isso vale a que pena, eu queria não comentar vale? contigo até, doutor Rodrigo. Me esclarece um pouquinho mais, né? Que você comentou ali que cada Câmara Arbitral tem a sua regulamentação específica, né? Em termos de processo. Então, assim, como que é elaborado essa parte procedimental da arbitragem? A gente, obviamente, busca os grandes standards, né? Os paradigmas, né, que a gente tem de grandes... Você pega o que... Normalmente, assim, a gente fala assim, cara, não adianta você querer reinventar a roda. Ela já é a roda, né? Então, o que a gente faz? A gente, normalmente, uma Câmara que está elaborando ou renovando, atualizando o seu regulamento, ela se funda nos regulamentos das câmaras maiores e mais experientes, obviamente fazendo adequações à realidade regional, ao teu propósito, né, com quem que você está concorrendo. Então, por exemplo, quando a gente foi criar o regulamento da CMA, a gente se fundou, cara, a gente buscou paradigmas na CCI, buscou Câncer CBC, CBMA do Rio, Camarb, que é hoje quem inclusive realiza a maior competição de arbitragem simulada do país, né, que inclusive os alunos das faculdades, de todas as universidades do país, né, então tem o UFSC, o UNB, o CESUS, que tem um ótimo time também, né, de arbitragem, a UFSC tem o GEARB, né, você vai buscando esses standards. Então, dentro da nossa, por exemplo, na nossa diretoria, a gente tem como vice-presidente técnico o Dr. Petef, né, Rafael Petef, né, que é uma autoridade, né, na área de direito civil, é um árbitro reconhecido, é um árbitro que está dentro do rol de árbitros indicados do Câncer CBC, da Camarb, eu estou no rol da Camarb também, como árbitro no rol de árbitros, e aí você faz o quê? A gente juntou um time de grandes juristas, Marcelo Botelho de Mesquita, e na época a gente buscou esses standards e reproduziu isso com as adaptações regionalizadas aqui, o que havia de melhor e é daí que nasce, né? E por quê? Porque o regulamento precisa ser confiável, ele precisa ser aceito, né? Óbvio que as partes têm autonomia para, às vezes, mudar prazos, quando elas entram em acordo. A vontade das partes na arbitragem, ela tem um poder muito grande. Muito grande, né? Então você tem essa autonomia da vontade ali, sempre muito respeitada, tanto pelos árbitros quanto pela administração da Câmara. Que, inclusive, precisa ficar muito claro, quem julga não é a Câmara. A Câmara administra o procedimento. Então, porque na lei de arbitragem, nada impede. Porque qual é o requisito para você criar uma arbitragem? Ela pode ser ad hoc. A gente no contrato pode falar, olha, eu quero que o Joãozinho, nosso vizinho, cara, ele sendo uma pessoa capaz, né, e da nossa confiança, ele está habilitado segundo nós, ou seja, olha o poder que a parte tem de definir. Então, por que vale muito mais a pena você estudar os regulamentos das câmaras, entender o regimento de custas,
para você fazer essas análises que eu te falei na hora da elaboração do contrato. Claro. Porque ali você vai ter condições objetivas de precificação e de como funciona o procedimento. Se ele pode gerar entraves, se pode gerar judicialização. Aí você pode verificar no Poder Judiciário se existem ações anulatórias, que é o que nenhuma Câmara quer. Então, a gente fez uma pesquisa, o Lio, que é o nosso diretor de arbitragem, durante 10 anos, aqui junto ao Poder Judiciário, né, 10 anos de processos ali, e a gente verificou que tem menos de 1% de ações anulatórias tramitando no volume que existe hoje dentro do Poder Judiciário, e um índice desse 1% ainda, um índice ínfimo de 0,1% de anulatórios procedentes, né? Então é um volume, assim, inexpressivo. Por quê? Por causa do endosso que existe, a segurança do Instituto. Porém, você escolhendo uma Câmara que tem um procedimento ruim, um regulamento ruim, vocês vão adentrar num problema que pode se estender durante muito tempo ou gerar uma judicialização, que é o que vocês não queriam. Até a própria desistência do procedimento diante da impossibilidade de se instaurar a arbitragem, que é o que não quer. Então, assim, essa responsabilidade recai sobre quem está orientando o contrato. Sim. Então, a importância do advogado consultivo nessa hora. Para depois vir a equipe lá do contencioso, né, e fazer valer, vai cobrar por que foi feito assim. Então a gente chama a cláusula, inclusive a cláusula, quando ela não tá bem redigida, a gente chama ela de cláusula patológica. Né? Ela pode ser formalmente nula ou ela pode ter uma patologia que é a ausência de alguma informação que dependia da vontade das partes, gerar a necessidade de uma judicialização para que você possa viabilizar esse procedimento. Ou seja, não foi definida a quantidade de árbitros, ou não foi se coloca genericamente. Será qualquer disputa decorrente desse contrato, né, ou da sua interpretação, será resolvida por arbitragem na cidade de Florianópolis. Cara, você acabou de dizer assim, vamos ter que judicializar. Porque na hora assim, é aquela coisa que a gente fala, né? Quando a relação tá boa, tá tudo meu certo. bem, meu bem pra lá, meu bem pra cá. Te amo. Na hora que começou o desentendimento e a briga, meus bens pra cá, meus bens pra lá. lá. E obviamente que assim, quem não tá afim de resolver, vai fazer de tudo para não resolver. Exato. E até esse ponto, né, que você colocou, doutor, é muito interessante justamente para o canal que nós estamos e também para nossa área de atuação. Comércio exterior, até, né, o doutor mencionou essa questão, às vezes, de falta de contrato, né? Por quê? Porque apesar dela ser uma área ampla, ela também acaba sendo restrita. E aí você pode até brigar com um player ou com o outro, mas você vai ter que acabar, em algum momento, tendo que lidar com ele novamente. Então, a busca pela resolução de conflitos é muito grande, sabe? E nós temos também, às vezes, essa carência do judiciário, muitas vezes, de compreender nossa área. Então, eu entendo que é extremamente relevante, né, essas tuas explicações, essas tuas ponderações a respeito da Câmara Arbitral para trazer, né, essa reflexão para os advogados que atuam na área na hora de elaborar o preventivo. Sim, não, e aí também eu acho que cabe aqui também um esclarecimento, uma ponderação, que é assim, não há uma substituição plena do Poder Judiciário. A gente tem que lembrar o seguinte: o árbitro ele tem jurisdição, a sentença arbitral tem valor de sentença, ou seja, ela é cumprida, né, não é uma execução de título extrajudicial. Ela é um cumprimento de sentença quando você vai usar o judiciário para a fase executória. Só que, por exemplo, muitas vezes você pode até, o regulamento pode prever até a existência de um árbitro de emergência, que é o que seria o árbitro antes de todo o processo de criação do tribunal arbitral. Você tem uma questão emergencial, para uma liminar que é necessária, né, para você prevenir, ou seja, uma produção de prova antecipada. Perfeito. Né, e você precisa de uma determinação. Eu, particularmente, não usaria, por exemplo, um árbitro de emergência. Eu prefiro que o judiciário resolva isso. Então, não há uma vedação, mesmo que você tenha uma cláusula compromissória, de que medidas de emergência, porque a lei autoriza isso, o CPC também, sejam você ajuize uma ação, né, você ingresse com o processo no Poder Judiciário, seja dada a liminar, e aí sim mantida até a constituição, o aceite dos árbitros, que é o momento que passa a jurisdição arbitral
existir, ou seja, se confirma, cada um dos árbitros confirma a sua posição ali no procedimento, e aí eles têm que referendar essa liminar, né? Mas veja, o judiciário sempre vai manter o monopólio do jus imperium, né? Ou seja, o monopólio da força é dele. Mesmo que se a gente use uma liminar de um ato de emergência, teria que mandar uma carta arbitral para que o judiciário possa impor a força, né? Então, na verdade, qual o grande benefício que você tem em optar pela arbitragem? É que você vai reduzir o período da fase de conhecimento, que é extremamente passível de recursos no processo civil. Ou seja, você pode ir para o Tribunal de Justiça, ou para a Justiça Federal, TRF4, né, independente de qual seja a natureza ou o réu que vai constar, se tem interesse ou não da União, se tem interesse de algum ente público, né, mas necessariamente você pode ter que subir até as instâncias extraordinárias. Né, e a gente sabe o tempo que isso leva. Então, as questões sensíveis que podem levar uma empresa a uma bancarrota, né, ou seja, por exemplo, questões societárias que são muito sensíveis, sigilo, que é obrigatório, ou seja, ninguém precisa saber que você está litigando com o teu fornecedor, ninguém precisa saber de nada e não tem como pesquisar, né? Não vai ter uma jurisprudência que denuncie, não vai ter jurimetria. Segundo, a questão do tempo, a especialidade que a gente colocou, ou seja, o resumo da fase mais difícil, que é a de conhecimento, para que você tenha um título. Uma vez que você tem esse título judicial, o cumprimento aí é uma questão de executar efetivamente, aí a gente volta para o judiciário ali para resolver. Só que aí você também beneficia todos os advogados, porque você tira leads do judiciário e entrega só efetivamente uma coisa que ele realmente poderia estar fazendo, ou seja, o quanto nos relatórios CNJ a gente tem de litigância, né, que até aquela retenção de processo o índice estava em 89%, ou seja, que, né, não consegue fazer o fluxo andar, por causa de processos que não deveriam estar lá. Né? Então você consegue jogar para outras áreas, dar mais oxigênio para o judiciário e entregar para ele demandas que efetivamente só podem depender dele. Você começa a fazer esse escalonamento e funciona. Né? E para o teu negócio, né, eu só vejo vantagens. Né? Aí só vem a questão do valor envolvido na demanda. Sim. Né? Ou seja, eu diria assim, Rodrigo, o que você acha que um valor de arbitragem para que vale a pena? Eu diria assim, acima de 1 milhão. Só que aí também vem a questão que eu te falei do tempo. Às vezes a questão societária não consegue ser avaliada tão claramente, né? Ou seja, a gente pode estar falando de uma empresa que está numa rodada de investimentos. Então, para receber aquele investimento milionário, ela precisa resolver uma questão societária. Então, você não pode ficar esperando 3, 4, 5 anos para resolver. Né? Ou, às vezes, é uma questão de carga, sei lá, alguma questão contratual que envolve algum container. Não consigo imaginar aqui, assim, nesse momento, mas alguma coisa, imagine uma urgência, né, que você tem que dar uma definição clara para isso, com uma sentença rápida. Em tese, a arbitragem deveria durar só 6 meses. Você imagina se todas as demandas que a gente tivesse em fase de conhecimento durassem 6 meses. Sim. Complexas, né? E se com especialistas ela pode durar até 1 ano e 6 meses, que é uma verdadeira média, né? Tu imagina tu numa vara comum que não tenha a devida especialidade, o quanto aquilo ali não vai ficar no fundo da pilha lá, dizer, não, depois eu resolvo. Muito chato, depois eu resolvo. Sim. Né? E aí você já poder passar para a efetivação da execução depois. Né? Tá? Sim. Perfeito, doutor. Agradeço os esclarecimentos, né? Todas as informações que você nos trouxe, algo, né, para refletir, para ponderar a respeito, né, de quem está nos assistindo. Agradeço também a sua presença no primeiro Congresso Estadual de Direito Aduaneiro da OAB de Santa Catarina. Uma honra tê-lo conosco. Uma honra tê-lo também, né, participando do território aduaneiro. E até breve. A honra é toda minha. Eu que agradeço o convite. É um prazer te conhecer também. Falar aqui para vocês todos. Né? E sempre podem contar comigo sempre que precisarem. Perfeito, e com a muito CMAA, obrigada. né? Inclusive, deixar o site aqui, é o www.cmaa.org.br. Aí vocês podem conhecer mais sobre a Câmara, como que ela funciona. Farei questão. Muito obrigada. Eu que agradeço.